Um dos capitães da areia passasse ali sem dúvida não reconheceria o seu chefe. Ó! Guarda, que via a cena, já estava junto a eles. Então era assim que você não era daqui? Um moleque ladrão. Se afastou levando Pedro pelo braço. O menino ia com uma cara entreamedrontada. E risonha. Só fiz isso pro senhor me pegar mesmo. Hein? Tudo que eu disse é verdade. Meu pai é marítimo, tem um saveiro em mar. Grande. Hoje me deixou aqui, não voltou com o temporal. Eu não sei onde dormir. Pedi para dormir na polícia. O senhor não deixou, eu fiz que ia roubar a mulher só pro senhor me pegar. Agora tenho onde dormir. E por muito tempo foi a única resposta do guarda. Entraram na central. O guarda atravessou um corredor, largou Pedro Bala na sala. Dos detidos. Havia uns 5 ou 6 homens. O guarda disse troçando. Agora você pode dormir, filho da mãe. E depois que o comissário chegar vamos ver quanto tempo você vai dormir aqui. Pedro ficou calado. Os outros presos nem ligavam para ele, estavam muito interessados em fazer troça com um pederasta que tinha sido preso e se dizia chamar Mariazinha. A um canto Pedro Bala viu o armário. A imagem de Ogum estava ao lado, junto de uma cesta para papéis inúteis. Pedro se adiantou para ali, tirou o paletó, pôs sobre a imagem. E enquanto os outros conversavam, enrolou Ogum não. Era grande, havia outras imagens muito maiores no seu paletó e deitou-se no chão. Pôs a cabeça sobre o embrulho e fez que dormia. Os presos daquela noite continuavam a rir com o pederasta, exceto um velho que tremia num canto. Pedro não sabia se de frio ou de medo. Mas ouvia a voz de um negro jovem que dizia a Mariazinha: Quem tirou teu cabaço? Ora, me deixe, respondeu o pederasta rindo. Não. Conta. Conta. Disseram os outros. Ah. Foi Leopoldo. Ah. O velho continuava a tremer. Um malandro de cara chupada pela tísica percebeu o velho no canto. Tu por que não vai tirabar com aquele velhote? Perguntou a Mariazinha, que fez bico. Não tá vendo logo que não me passo pra velho? Olhe, não quero mais conversa. Não. Agora um guarda gozava na porta e o de cara chupada se virou para o velho, que se encolheu todo. Mas tu bem que gostava se ele lhe desse hoje, hein, tio? Eu sou um velho. Eu não fiz nada, murmurou o velho, mas que falou. Não fiz nada, minha filha está me esperando. Pedro, que estava de olhos fechados, adivinhou que o velho chorava. Mas continuou, fingindo que estava dormindo. Ogum doía nos ossos da sua cabeça. Os presos continuavam a pelear com o pederasta e o velho, até que chegou outro guarda e falou para o velho. Você, velhote. Vamos. Eu não fiz nada, falou mais uma vez o velho. Minha filha está me esperando. Se dirigia a todos, guardas e presos. E tremia tanto, que todos tiveram pena e até o malandro de cara chupada baixou a cabeça. Só o pederasta sorria. O velho não voltou. Depois foi o pederasta. Demorou muito. O de cara chupada explicava que Mariazinha era de boa família. Naturalmente estavam telefonando para a casa dele, pedindo que o viessem buscar. Para não terem que o prender de novo naquela noite. De quando em vez, quando tomava cocaína demais, dava escândalos na rua e era trazido por um guarda. Quando Mariazinha voltou, foi só para pegar o chapéu. Então viu Pedro Bala deitado e disse: Tão novinho este. Mas é um amorzinho. Pedro cuspiu de olhos fechados. Sai, chibungo, antes que eu te pranche a cara.
Os outros riram, e só então atentaram em Pedro. Que é que tu tá fazendo aqui, rato de igreja? O que não é da tua conta, macaqueio, respondeu Pedro Balaão de cara. Chupada. Até o guarda riu e explicou para os outros a história de Pedro. Mas o negro jovem foi chamado e eles ficaram silenciosos. Sabiam que o negro tinha esfaqueado um homem num breforé nesta noite. Quando o preto voltou, trazia as mãos inchadas dos bolos. Explicou. Disse que vou ser processado por ferimentos leves. E me deram 2 dúzias. Não conversou mais, procurou um canto, se arriou. Os outros também ficaram calados. E foram indo um por um para o despacho do comissário. Uns eram postos em liberdade, outros iam para o calabouço, outros voltavam apanhados. O temporal cessara e a madrugada chegava. Pedro foi o último a ser chamado. Deixou o paletó onde enrolar algum. O comissário era um jovem advogado que reluzia um rubi no dedo e um charuto no queixo. Quando Pedro entrou com o guarda, pedia café em voz alta. Pedro ficou diante da escrivaninha, parado. O guarda disse: Esse é o menino do roubo no Campo Grande. O comissário fez um sinal com a mão. Veja se esse café sai ou não sai. O guarda retirou-se. O comissário leu a parte do guarda que prendera Pedro Bala. Olhou o menino. O que é que você tem a dizer? E não venha me mentir, não. Pedro contou com uma voz amedrontada uma história comprida. Que seu pai era saveirista em Mar Grande e naquele dia pela manhã viera com o saveiro e o trouxera. Mas voltará em seguida para buscar outra carga e o deixará na cidade passeando, porque o saveiro tornaria à Bahia ainda à tardinha e então ele poderia voltar com seu pai. Mas com o temporal seu pai não tinha podido voltar e ele, que não conhecia ninguém, ficou nas chuvas sem ter onde dormir. Perguntou a um homem na rua onde poderia dormir, o homem responderá que é na polícia. Então ele pedirá ao guarda que o levasse a dormir na polícia, o guarda não deixará, ele fizera. Então que ia furtar a mulher só para ser levado, para poder dormir sob um teto. Tanto que não roubei e nem fugi, concluiu. O delegado, que sorvia o café em golinhos, disse de si para si: Não é possível que uma criança desta idade inventasse essa história. Depois, como tinha veleidades literárias, murmurou: Eis aí um conto formidável, e sorriu com bom humor. Como é o nome de teu pai? Perguntou a Pedro. Augusto Santos, respondeu o menino, dando o nome de um saveirista de Mar Grande. Se o que você contou for verdade, eu vou lhe soltar. Mas se você quis me tapear com essa história, vai ver. Tocou a campainha chamando o guarda. Pedro estava com os nervos todos em tensão. O guarda chegou, o comissário perguntou se na polícia havia um livro de registro de saveiristas de Mar Grande que ancoravam no cais do mercado. Tem, sim senhor. Vá ver se tem um tal Augusto Santos e volte para me dizer. E ande depressa, que minha hora está acabando. Pedro Bala olhou para o relógio, marcava 5:30 da manhã. O guarda demorou uns minutos, o comissário não se ocupou mais de Pedro, que estava de pé ante sua secretária. Só quando o guarda voltou e disse: Tem, sim senhor. Hoje mesmo teve no cais, mas voltou logo, o comissário fez um gesto com a mão e falou para o guarda. Ponha esse moleque em liberdade. Pedro pediu para ir buscar seu paletó. Acomodou debaixo do braço, nem parecia trazer a imagem envolvida nele. Atravessaram o corredor novamente, o guarda o deixou na porta. Pedro tomou para o Largo dos Aflitos, rodeou o velho quartel, desabou pela gamboa de cima. Agora ia correndo, mas ouviu passos atrás de si.
Parecia que o perseguiam. Olhou. Professor João Grande e o gato vinham atrás dele. Esperou que eles chegassem e perguntou. Curioso. Que é que você estava fazendo por estas bandas? O professor coçou a cabeça. Não vê que a gente saiu agora cedo. E vê-lo vindo por aqui, andando sem que fazer. Foi quando topou com tu, que vinha desabalado. Pedro abriu o paletó, mostrou a imagem de Ogum. João Grande riu com satisfação. Como foi que tu tapeou eles? Foram descendo a ladeira escorregadia da chuva. E Pedro Bala ia narrando as aventuras da noite. O gato perguntou. Tu não teve nenhum pingo de medo? Primeiro Pedro Bala pensou em dizer que não, depois confessou. Pra falar verdade, tive um cagaço da desgraça. E riu da cara gozada que João Grande fazia. O céu agora estava azul, sem nuvens, o sol brilhava e da ladeira eles viam os saveiros que partiam do cais do mercado. Deus sorri como um negrinho. O menino era a tentação por demais grande. Nem parecia um meio-dia de inverno. O sol deixava cair sobre ruas uma claridade macia, que não queimava, mas cujo calor acariciava como a mão de uma mulher. No jardim próximo as flores desabrochavam em cores. Margaridas e 11 horas, rosas e cravos, dália e violetas. Parecia haver na rua um perfume bom, muito sutil, mas que Pirulito sentia entrar nas suas narinas e como que embriagá-lo. Tinha comido na porta de uma casa de portugueses ricos as sobras de almoço que fora quase um banquete. A criada, que lhe trouxera o prato cheio, dissera, mirando as ruas, o sol de inverno, os homens que passavam sem capa. Tá fazendo um dia lindo. Essas palavras foram com Pirulito pela rua. Um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o querido de Deus. Recordando que o padre José Pedro prometera tudo fazer para reconseguir um lugar o seminário. Padre José Pedro lhe dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a terra e homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer a Deus. Pirulito mirou o céu azul onde Deus devia estar e agradeceu num sorriso e pensou que Deus era realmente bom. E pensando em Deus pensou também nos capitães da areia. Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhas no areal, por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e polícias. Mas, no entanto, eram bons, uns eram amigos dos outros. Se faziam tudo aquilo que não tinham casa, nem pai, nem mãe, a vida deles era uma vida sem ter comida. Certo e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morreriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer a um, de vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. Pirulito pensou que todos estavam condenados ao inferno. Pedro Bala não acreditava no inferno, professor tampouco. Riam dele. João Grande acreditava era em Xangô, em Omolu, nos deuses dos negros que vieram da África. O querido de Deus, que era um pescador valente e um capoeirista sem igual, também acreditava neles, misturava-os com os santos dos brancos que tinham vindo da Europa. O padre José Pedro dizia que aquilo era superstição, que era coisa errada, mas que a culpa não era deles. Pirulito se entristeceu na beleza do dia. Estariam todos condenados ao inferno? O inferno era um lugar de fogo eterno. Era um lugar onde os condenados ardiam uma vida que nunca acabava. E no inferno havia martírios desconhecidos mesmo na polícia, mesmo no reformatório de menores. Pirulito vira há poucos dias um frade alemão que descrevia o inferno num sermão na Igreja da Piedade. Nos bancos, homens e mulheres recebiam as palavras
de fogo do frade como chicotadas no lombo. O frade era vermelho e de seu rosto pingava o suor. Sua língua era atrapalhada e dela o inferno saía mais terrível ainda. As labaredas lambendo os corpos que foram lindos na terra e se entregaram ao amor. As mãos que foram ágeis e se entregaram ao furto, ao manejo do punhal e da navalha. Deus no sermão do frade era justiceiro e castigador, não era o Deus dos dias lindos do padre José Pedro. Depois explicaram a Pirulito que Deus era suprema bondade, a suprema justiça. E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor a Deus e agora vivia entre os dois sentimentos. Sua vida era uma vida desgraçada de menino abandonado e por isso tinha que ser uma vida de pecado, de furtos quase diários, de mentiras nas portas das casas ricas. Por isso na beleza do dia, Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo e pede perdão a Deus tão bom, mas não tão justo também, pelos seus pecados e os dos capitães da areia. Mesmo porque eles não tinham culpa. A culpa era da vida. O padre José Pedro dizia que a culpa era da vida e tudo fazia para remediar a vida deles, pois sabia que era a única maneira de fazer com que eles tivessem uma existência limpa. Porém uma tarde em que estava o padre e estava o João de Adão, o doqueiro disse que a culpa era da sociedade mal organizada, era dos ricos, que enquanto tudo não mudasse, os meninos não poderiam ser homens de bem. E disse que o padre José Pedro nunca poderia fazer nada por eles porque ricos não deixariam. O padre José Pedro naquele dia tinha ficado muito triste, e quando Pirulito foi consolar, explicando que ele não ligasse ao que João de Adão dizia, o padre respondeu balançando a cabeça magra: tem vezes que eu chego a pensar que ele tem razão, que isso tudo está errado. Mas Deus é bom e saberá dar o remédio. Padre José Pedro achava que Deus perdoaria e queria ajudá-los. E como não encontrava meios, e sim uma barreira na sua frente. Todos queriam tratar os capitães da areia ou como a criminosos ou como crianças iguais àquelas que foram criadas com um lar, e uma família ficava como que desesperado, por vezes ficava atarantado. Mas esperava que Deus o inspirasse um dia e até lá ia acompanhando meninos, conseguindo por vezes evitar atos de malvadeza das crianças. Fora mesmo ele um dos que mais concorreram para exterminar a pederastia no grupo. E isto foi uma das suas grandes experiências, sentido de como agir para tratar com os capitães da areia. Enquanto ele lhes disse que era necessário acabar pecado, uma coisa imoral e feia, os meninos riram nas suas costas e continuaram a dormir com os mais novos e bonitos. Mas no dia em que o padre, desta vez ajudado pelo querido de Deus, afirmou que aquilo era coisa indigna num homem, fazia um homem igual a uma mulher, pior que uma mulher, Pedro Bala tomou medidas violentas, expulsou os passivos do grupo. E por mais que o padre fizesse, não quis mais ali. Se eles voltar, a safadeza volta, padre. Por assim dizer, Pedro Bala arrancou a pederastia entre os capitães da areia como um médico arranca um apêndice doente do corpo de um homem. O difícil para o padre José Pedro era conciliar as coisas. Mas ia tenteando e por vezes sorna. Satisfeito dos resultados. A não ser quando João de Adão ria dele e dizia que só a revolução acertaria tudo. Aquilo. Lá em cima, na cidade alta, os homens ricos e as mulheres queriam que os capitães da areia fossem para as prisões, para o reformatório, que era pior que as prisões. Lá embaixo, nas docas, João de Adão queria acabar com os ricos, fazer tudo igual, dar escola aos meninos. O padre queria dar casa, escola, carinho e conforto aos meninos sem a revolução, sem acabar com os ricos. Mas de todos os lados era uma barreira. Ficava como perdido e pedia a Deus que o inspirasse. E com certo pavor via que, quando pensava no problema,
dava, sem sequer o sentir, razão ao doqueiro João de Adão. Então era possuído de temor, porque não fora assim que lhe haviam ensinado, e rezava horas seguidas para que Deus o iluminasse. Pirulito fora a grande conquista do padre José Pedro entre os capitães da areia. Tinha fama de ser um dos mais malvados do grupo. Contavam dele que uma vez pusera o punhal na garganta de um menino que não queria lhe emprestar dinheiro e o fora enfiando devagarinho, sem tremer, até que o sangue começou a correr e o outro lhe deu tudo o que queria. Mas contavam também que outra vez cortou de navalha Chico Banha quando o mulato torturava um gato que se aventurara no trapiche atrás dos ratos. No dia que o padre José Pedro começou a falar de Deus, do céu, de Cristo, da bondade e da piedade, Pirulito começou a mudar. Deus o chamava. E ele sentia sua voz poderosa no trapiche. Via Deus nos seus sonhos e ouvia o chamado de Deus de que falava o padre José Pedro. E se voltou de todo para Deus. Ouvia a voz de Deus, rezava ante os quadros que o padre lhe dera. No primeiro dia, começaram a mofar dele no trapiche. Ele espancou um dos menores, os outros se calaram. No outro dia o padre disse que ele fizera mal, que era preciso sofrer por Deus, e Pirulito então dera sua navalha quase nova ao menino a que espancara. Não espancara mais nenhum, evitava as brigas e se não evitava os furtos era que aquilo era o meio de vida que eles tinham, não tinham mesmo outro. Pirulito sentia o chamado de Deus, que era intenso, e queria sofrer por Deus. Ajoelhava horas e horas no trapiche, dormia no chão nu, rezava mesmo quando o sono queria derrubar. Fugia das negrinhas que ofereciam o amor na areia quente do cais. Mas então amava Deus pura bondade e sofria para pagar o sofrimento que Deus passará na terra. Depois veio aquela revelação de Deus justiça para Pirulito, ficou Deus vingança e o temor de Deus invadiu o seu coração e se misturou ao amor de Deus. Suas orações foram mais longas, o terror do inferno se misturava à beleza de Deus. Jejuava dias inteiros e sua face ficou macilenta como a de um anacoreta. Tinha olhos de místico e pensava ver Deus nas noites de sonho. Por isso conservava seus olhos afastados das nádegas e seios das negrinhas que andavam como que dançando ante os olhos de todos nas ruas pobres da cidade. Sua esperança era um dia ser sacerdote do seu Deus, viver só para sua contemplação, viver só para ele. A bondade de Deus fazia com que ele esperasse consegui-lo. O temor de Deus vingando-se dos pecados de Pirulito fazia com que ele desesperasse. E é esse amor e esse temor que fazem Pirulito indeciso ante a vitrina nesta hora de meio-dia, cheia de beleza. O sol é brando e claro, as flores desabrocham no jardim. Vem uma calma e uma paz de todos os lados. Mas, mais belo que tudo é a imagem da Conceição com o menino, que está na prateleira daquela loja de uma só porta. Na vitrina, quadros de santos, livros de orações em encadernações luxuosas, terços de ouro, relicários de prata. Mas dentro, bem na ponta da prateleira que chega até a porta, a imagem da Virgem da Conceição estende o menino para Pirulito. Pirulito pensa que a Virgem está a lhe entregar Deus, Deus criança e nu, pobre como Pirulito. O escultor fez o menino magro e a Virgem triste da magreza do seu menino, mostrá-lo aos homens gordos e ricos. Por isso a imagem está ali e não se vende. O menino nas imagens é sempre gordo, um ar de menino rico, um Deus rico. Ali é um Deus pobre, um menino pobre, mesmo igual a Pirulito, ainda mais igual àqueles mais novos do grupo, exatamente igual a um de colo, de poucos meses de idade, que ficou abandonado na rua no dia que sua mãe morreu de um ataque. Quando levava nos braços, e que João Grande trouxe para o trapiche,
onde ficou até o fim da tarde. Os meninos vinham e espiavam e riam do professor e do grande, afobados para arranjar leite e água para o bebê quando a mãe de Santo Dona Ninha viera e o levará consigo, recostado ao seu seio. Só que aquele era um menino negro. E o menino branco. No mais a parecença é absoluta. Até uma cara de choro tem o menino, magro e pobre, nos braços da Virgem. E esta oferece pirulito, aos carinhos de pirulito, ao amor de pirulito. Lá fora o dia é lindo, o sol é brando, as flores desabrocham. Só o menino tem frio neste dia. Pirulito o levará consigo para o trapiche dos capitães da areia. Rezará para ele, cuidará dele, o alimentará com seu amor. Não veem que, ao contrário de todas as imagens, ele não está preso nos braços da Virgem, está solto nas suas mãos, ela o está oferecendo carinho de pirulito. Ele dá um passo. Dentro da loja só uma senhorita espera os fregueses, pintando os lábios com uma nova marca de batom. É facílimo levar o menino. Pirulito estende o pé no outro passo, mas o temor de Deus o assalta, e fica parado, pensando. Ele tinha jurado a Deus, no seu temor, que só furtaria para comer ou quando fosse uma coisa ordenada pelas leis do grupo, um assalto para o qual fosse indicado por Pedro Bala. Porque ele pensava que trair as leis nunca tinham sido escritas, mas existiam na consciência de cada um deles. Dos capitães da areia era um pecado também. E agora ia furtar só para ter o menino consigo, alimentá-lo com seu carinho. Era um pecado, não era para comer, para matar o frio, nem para cumprir as leis do grupo. Deus era justo e o castigaria, lhe daria o fogo do inferno. Suas carnes arderiam, suas mãos que levassem o menino queimariam durante uma vida que nunca acabava. O menino era do dono da loja. Mas o dono da loja rinha tantos meninos, e todos gordos, e rosados, não iria sentir falta de um só, e de um magro e friorento. Os outros estavam como o ventre envolto em panos caros, sempre panos azuis, mas de rica fazenda. Este estava totalmente nu, tinha frio no ventre, era magro, nem do escultor tivera carinho. E a Virgem oferecia pirulito, o menino estava solto nos braços dela. O dono da loja tinha tantos meninos, tantos, que falta lhe faria este? Talvez nem se importasse, talvez até se risse quando soubesse que haviam furtado aquele menino que nunca tinha conseguido vender, que estava solto nos braços da Virgem, diante do qual as beatas que vinham comprar diziam, horrorizadas: este não. Ele é tão feio, Deus me perdoe. E ainda por cima solto dos braços de Nossa Senhora. Cai no chão e pronto. Esse não. E o menino ia ficando. A Virgem oferecia ao carinho dos que passavam, mas ninguém o queria. As beatas não queriam levá-lo para seus oratórios, onde havia meninos calçados de sandálias de ouro, com coroa de ouro na cabeça. Só Pirulito viu que o menino tinha fome e sede, tinha frio também e quis levá-lo. Mas Pirulito não tinha dinheiro e tampouco tinha o costume de comprar as coisas. Pirulito podia levá-lo consigo, podia dar ao menino que comer, que beber, que vestir, tudo tirado do seu amor a Deus. Mas se o fizesse, Deus o castigaria, o fogo do inferno comeria. Durante uma vida que nunca acabava, suas mãos que levassem o menino, sua cabeça que pensava em levar o menino. Então Pirulito lembrou-se que só o pensar já era pecado. Que se pecava só de pensar em cometer o pecado. O frade alemão dissera que muitas vezes estava pecando e nem o sabia porque estava pecando com o pensamento. Pirulito estava pecando, sentiu que estava pecando, teve medo de Deus.
E deitou a correr para não continuar a pecar. Mas não correu muito, ficou na esquina. Pôde se afastar para longe da imagem. Olhou outras vitrines, assim não pecava. Meteu as mãos no bolso, prendia as mãos, desviou o pensamento. Mas agora os homens que volviam ao trabalho após o almoço passavam na sua frente. Um pensamento o assaltou, e dentro em pouco os outros empregados da loja voltariam e então seria impossível levar o menino. Seria impossível. E Pirulito voltou à frente da loja de objetos religiosos. Lá estava o menino, e a Virgem oferecia a Pirulito. Um relógio deu a primeira hora da tarde. Não tardariam a voltar os outros empregados. Quantos seriam? Mesmo que fosse somente um, a loja era tão pequena que ficaria impossível levar o menino. Parece que é a Virgem que está lhe dizendo isso. Que é a Virgem ali. Dizer que se ele não levar o menino agora não o poderá levar mais, parece que está mesmo dizendo isso. E com certeza foi ela, sim, foi ela quem com que a senhorita entrasse pela cortina que tem no fundo da loja e a deixasse sozinha. Sim, foi a Virgem, que agora estende o menino para Pirulito o quanto podem seus braços e o chama com sua doce voz. Leve e cuide dele, cuide bem. Pirulito avança. Vê o inferno, o castigo de Deus. Suas mãos e cabeça arder uma vida que nunca acaba. Mas sacode o corpo como que jogando longe a visão, recebe o menino que a Virgem lhe entrega, o encosta ao peito e desaparece na rua. Não olha o menino. Mas sente que agora, encostado ao seu peito, o menino sorri. Não tem mais fome nem sede nem frio. Sorri o menino como sorria o negrinho de poucos meses quando se encontrou no trapiche e viu que João Grande lhe dava leite. As colheradas com suas mãos enormes, enquanto o professor o sustinha encostado ao calor do seu peito. Assim sorria o menino. Família. Foi Boa Vida que contou a Pedro Bala que naquela casa da graça tinha coisa de ouro de fazer medo. O dono da casa, pelo jeito, parecia colecionador, o Boa Vida. Tinha ouvido um malandro dizer que na casa havia uma sala entupida de objetos de ouro e prata que no emprego haviam de dar uma fortuna. À tarde Pedro Bala foi como Boa Vida ver a casa. Era um prédio moderno e elegante, jardim na frente, garagem ao fundo, espaçosa residência de gente rica. O Boa Vida cuspiu por entre os dentes, desenhando uma flor no passeio com o cuspe, e disse: E dizer que nesse mundo só mora dois velhos, hein? Toca a batuta, comentou Pedro Bala. Uma empregada abriu a porta da frente, saiu para o jardim. No hall, que ficou à vista, eles perceberam quadros pela parede, estatuetas sobre as mesas. Pedro Bala riu. Se o professor visse isso ficava doidinho. Nunca vi tanto pegadio com livro e pintura. Ele vai fazer uma pintura como eu, deste tamanho, e Boa Vida mostrava o tamanho separando as mãos uma da outra. Pedro Bala olhou mais uma vez a casa, se acercou um pouco do jardim, assoviando. A empregada colhia flores e os seios alvos apareciam sob o decote, pois ela estava curvada. Pedro Bala espiou. Eram seios alvos terminando em bicos vermelhos. Boa Vida suspirou ao seu lado. Que montanha, Bala! Cala a boca. Mas a empregada já os vira e os olhava como a perguntar o que desejavam. Pedro Bala sacou o boné e pediu: Podia dar uma caneca de água a gente, por favor? O sol encalistrando, e sorria. Limpando com o boné a testa, onde o suor corria. Estava muito vermelho sob o sol. Seus cabelos loiros crescidos desabando sobre as orelhas em ondas maltratadas, e a empregada mirou com simpatia. Ao lado Boa Vida fumava uma ponta de charuto. Com um pé em cima da gradezinha do jardim.
A criada primeiro falou para Boa Vida com desprezo. Tira esta pata daí de cima. Depois sorriu para Pedro Bala. Trago a água já. Voltou com 2 copos d'água e eram copos como eles nunca tinham visto de tão bonitos. Beberam a água. Pedro Bala agradeceu, muito obrigado, e baixinho. Lindeza. A empregada falou também baixinho. Frangote atrevido. Que hora tu sai daqui? Te repara. Tenho meu homem. Ele me espera às 9 horas da noite naquela esquina. Pois hoje tô na outra. Saíram pela rua, Boa Vida fumando sua ponta de charuto, abanando o rosto com o chapéu coco que usava. Pedro Bala comentou. Eu sou mesmo simpático. Aquela tá no papo. Boa Vida cuspiu novamente entre os dentes. Também com essa cabeleira de mulher, toda cheia de cachos. Pedro Bala mostrou o punho fechado ao Boa Vida. Deixa de inveja, mulato pachola.